quem trouxe a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, levanta a sua Bíblia. Diz comigo, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Abra sua Bíblia em Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 2. Hoje eu vou ministrar uma palavra, apesar da pastora falar do fogo puro, acho que vai ser fogo puro, vai gerar fogo puro. Mas eu considero essa palavra uma palavra mais pastoral, de ensino, amém? E eu quero compartilhar, porque hoje nós vamos falar dos 3 tipos de pessoas que existem. Os 3 tipos de homens, amém? Que a Bíblia define. E eu quero antes parabenizar os papais. Hoje é dia do pai aqui em Portugal. Os papais, fiquem de pé, por favor. Quem é pai aí? Olha aí que lindo. Vamos aplaudir a Jesus pelos papais. Deus abençoe. Vocês merecem toda a celebração, toda a honra também. Amém? Deus abençoe. Pode se sentar. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ter uma homenagem também dos filhinhos. Mas que bonito, né? A figura do pai, a figura do homem em casa, irmãos, é algo de Deus. Vocês representam Deus. Olha que privilégio do homem, né? E da figura masculina. Representantes, o Senhor fala para o homem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. A figura masculina, por isso que Satanás está lutando tanto contra a figura masculina. Porque a figura masculina é o homem, você como homem, o homem de Deus, que afirma a identidade do seu filho, que estabelece limites dentro da sua casa, a ordem, o limite, a identidade, a credibilidade, a parte da responsabilidade do ser com o outro, do filho, do adolescente, do jovem, o adulto que ele se tornará, é formado pela figura masculina. Por isso que a maioria dos traumas que nós temos, infelizmente, é ligada ao pai. A ausência do pai, ou o pai que não teve, alguém que não teve o seu pai, ou teve um pai, mas um pai ausente, ou um pai negligente, um pai que não expressava carinho. Na maioria dos aconselhamentos, quando nós fazemos, a principal figura, o buraco que existe é da figura paterna. O diabo, ele luta para anular a figura paterna, porque o pai, o primeiro contato que a criança, a impressão que a criança, que o filho vai ter até de Deus, é com a figura paterna. A mãe tem outros benefícios, mas hoje é o dia do pai. Aí o mundo está tentando fazer a mulher ser tudo. Eu estou com saudade dos filmes em que a mulher é salva pelo herói. Não tem mais, gente. A mulher tem que fazer tudo e ser heroína, matar todo mundo. A mulher está matando os monstros. Nas invasões da terra, agora é a mulher que defende. E tem que salvar o irmão que perdeu. Chega em casa, tem que cuidar de filho. Quem já viu aqueles filmes incríveis? A mulher com o bebê, com a criança, matando dragão e tal. Falei, Jesus, que saudade dos filmes em que a mulher só gritava, e vinha um herói. Meu herói. Não tem mais. E aí, essa sociedade pervertida, que está distante dos valores e princípios da palavra de Deus, está gerando homens fracos, débeis, uns irmãos esquisitos e umas mulheres esquisitas também. Para que isso? Para deturpar os valores familiares. Se deturpa a família, se há uma família destruída, é uma igreja fraca. Uma igreja fraca não é uma igreja que transforma. Então nós não seguimos esse princípio do mundo, nós seguimos o princípio da palavra de Deus. Você que é homem, você tem um papel incrível, especial, poderoso dentro da sua casa. Olha no olho do seu filho, diga para ele, filho, você é um orgulho para mim, eu te amo. Ensine limites, sabe? Diga não, ensine limites, mas com limites também, né?
Mas seja homem dentro da sua casa, responsável, provedor, protetor, o líder. O líder não é aquele que manda, o líder é aquele que motiva, que inspira, que provê, que dá direção, que protege, que dá segurança. Que sua mulher ache segurança nos seus braços, que os seus filhos tenham para onde correr. Olha que lindo. Não, eu vou falar com meu pai, eu vou pedir conselho ao meu pai. Pai, essa roupa está boa? Olha que lindo. Por quê? Porque vem em você idoneidade, seriedade, credibilidade. Então isso vai fazer com que o seu filho, sua filha, seja um adulto de bem para a sociedade, sarado, né? Quem teve um pai amoroso, presente, sabe o valor disso. Um pai que instrui, o pai que dá limite também, né? Que geralmente é o pai que fala, você não fala nada não, já passou, não é? Porque o pai coloca o limite. Mas é isso, é figura paterna, é figura de autoridade que dá amor, que mima, que ama, mas que também instrui, que orienta. Então você que é pai, parabéns pelo seu dia, faça a diferença nessa sociedade, amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, o versículo é o versículo de número 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, versículo 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então quero falar sobre os 3 tipos de pessoas que a palavra de Deus aponta aqui nesses textos. O primeiro está no versículo 14, que fala, ora, o homem natural, ou a pessoa natural, não compreende, não aceita, não entende as coisas do Espírito. A primeira pessoa é a pessoa natural. Tu que estás com a tua Bíblia, se quiser dar um grifo aí, riscar, sublinhar, o homem natural. Pastora, quem é o homem natural? O homem natural é o homem sem Deus. Ele é criado por Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus. Nós fomos formados por Deus. Ninguém aqui veio de uma ameba. Ninguém veio aqui evoluindo, virou um peixe, virou uma baleia, criou pata, virou macaco, tem um elo perdido, evoluiu, chegou você. Não existe isso. Por isso que a teoria da evolução é só uma teoria. É uma teoria como qualquer outra teoria. Não é uma lei, não é uma verdade. Tem vários buracos. Por que é teoria? Porque é um pensamento, mas não é comprovado cientificamente. Nem tem como ser. Porque nós, seres humanos, fomos criados por Deus. E nós cremos nisso. Amém? Fomos formados por Deus. Pastora, mas isso cientificamente não se encaixa. Se encaixa. Há muitos cientistas que apontam para que é o cientismo, é o criacionismo científico, que não aponta para Deus, mas fala de um ser inteligente, da inteligência ao criar. Tudo que existe tem informação por trás. Se tem informação, um ser inteligente criou tudo isso. Agora, isso tem implicações religiosas e espirituais, porque se alguém passa a acreditar que nada é ao acaso, tudo foi criado, claro que andando, vai olhar e falar, foi Deus. Então, nós fomos criados por Deus, todo ser humano é criado por Deus. Agora, quando Adão peca lá no Éden, ele perde um poder, o poder de filho. Por isso, lá em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia fala assim, mas a todos quanto o receberam e creram no seu nome, a esses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem foi dado o poder de ser feito filho de Deus? A quem creu e a quem recebeu. Então, quem não crê e quem não recebe é criatura, é criado por Deus, mas ainda não tem o poder de filho. Então ele anda segundo o curso desta vida.
é o homem natural. A sua vida espiritual ainda está morta diante de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler quando Jesus fala, perdão, quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, não da carne, mas da água e do Espírito. Então, porque o homem distante de Deus, o seu espírito está morto para com Deus. Pastor, e o que é morte? Morte é separação, ele está separado de Deus. O seu entendimento entenebrecido. Então, abra aí, põe na tela aí, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Quem é o homem natural? É a pessoa que vive pelos seus próprios instintos. É a pessoa que ainda não foi regenerada. Ela é governada pelos seus instintos naturais. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Ela está no mundo e está sob o domínio do mundo e de Satanás. Tiago capítulo 4, o versículo 4 é para colocar 2 de Pedro 2,12. Tiago capítulo 4, versículo 4 fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Tiago 4,4. Então quem é um homem natural? É aquele que é amigo do mundo e é inimigo de Deus. Ele não tem um relacionamento com Deus, ele não tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais para ele, as coisas de Deus para ele parece loucura. Não tem quando você está falando de Jesus para alguém e fala, que loucura é essa? Ele não consegue entender, porque ele é um homem natural, ele anda só segundo os seus instintos. E aí, não é 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, ficar ligado, que o mistério colocou e tirou. Colocou e tirou. Põe o 2,12 aí, se faz favor. Obrigadinha. Esse eu já citei, vai. Mas essas pessoas que, à semelhança de animais irracionais, olha que termo pesado que a Bíblia usa, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Então o homem natural é como um animal irracional, vive apenas pelos seus instintos. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos 26:18, por favor. Se você quiser anotar, para depois ler, pegar aquele velho hábito, anotar os textos para ler depois. Então, o homem natural, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. São pessoas que ainda estão nas trevas. E do poder de Satanás para Deus. Elas estão debaixo do poder de Satanás, a fim de que recebam perdão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o homem natural, ele está sob o poder de Satanás. Ele está sob o poder desse mundo. É o homem distante de Deus. Não podemos esperar nada, porque estão presos em seus próprios pecados, em suas próprias ações, seguem apenas os seus instintos, não temem a Deus. E a nossa oração é para que o Senhor abra os olhos do entendimento dessas pessoas, para que venha para elas também a revelação de Cristo e elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 19, a ardente expectação da criatura. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eles esperam a manifestação dos filhos de Deus, porque eles são criaturas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Criaturas, diga primeiro, homem natural. Vira para o teu irmão, explica para ele, homem natural. Agora o segundo e o terceiro já não é mais o homem natural, mas o homem que agora tem um conhecimento de Deus. Ele entrega a sua vida a Jesus. Os seus olhos são abertos para conhecer a Cristo. Ele tem uma experiência com Deus. Ele nasce de novo. Ele tem um contato. Ele conhece a Deus. Ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. Ele é crente em Jesus. A Bíblia fala que os olhos, a venda dos olhos é tirada e agora ele passa a enxergar a Cristo. Então todos nós que estamos aqui hoje, nós somos crentes em Jesus, nós somos filhos de Deus, entregamos a nossa vida a Jesus, sim ou não? Quem é crente aí, levante uma mão. Quem entregou seu coração a Cristo, levanta as duas.
Então ele entrega o seu coração a Cristo, ele entregou a sua vida a Jesus, ele agora tem o Espírito de Deus na sua vida, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada do Espírito, o Espírito de Deus passa a habitar dentro dele. Porém, apesar dele ter o Espírito Santo, apesar dele ser crente, ele ainda tem dentro dele as suas duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não matamos a nossa natureza carnal. Ela continua viva, só que ela é mortificada dia após dia. E nós temos dentro de nós a nossa natureza espiritual, porque nós nascemos em Cristo. Pastora, então, qual é o segundo homem? No versículo 1 do capítulo 3, eu vou fazer o contrário. Paulo fala: eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Então é o homem carnal, é a pessoa carnal. Quem é o homem carnal? É o crente, não é o ímpio, não é quem não conhece a Deus, é o crente. Mas mesmo sendo crente, a natureza que prevalece na sua vida ainda é a natureza carnal. Ele é crente, mas ainda vive em desobediência. Ele é crente, mas ainda caminha em parceria com o mundo. Ele é crente, mas ainda é imaturo na fé. Ele é crente, mas ele caminha ainda sob a influência das obras da carne. Ele é crente, mas ele ainda não tem a sua vida completamente dominada pelo Espírito. Então ele anda segundo a carne. É o homem carnal, é o crente, mas é crente, mas não cresce. E a palavra de Deus chama esses crentes de meninos. Olha o que Paulo fala: crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Fala assim, para esses crentes tem que dar leitinho, não pode dar alimento sólido, tem que dar leitinho. Por quê? Porque ele não cresce, ele não cresceu espiritualmente ainda, então ele não come o alimento sólido, ele ainda vive de leitinho, o básico da fé. O básico da fé, ele não desenvolve, é aquela criança espiritual que não desenvolve, ele não tem maturidade espiritual, é imaturo espiritualmente, então ele é o homem carnal. E quais são as características? No próprio texto, a palavra de Deus vai falando que no versículo de número 3, do capítulo 3 de Coríntios, a palavra de Deus fala assim: nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque se há ciúmes, brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo o padrão humano? Olha o que Paulo vai revelar: uma igreja que tinha dentro dela ciúmes, contendas. No versículo do capítulo 3, no versículo 3 que lemos, a igreja caminhava em inveja e em contenda. Quando eu estou debaixo desse ambiente, ou gerando esse ambiente, ou quando eu manifesto ciúme, inveja, contenda, colocando um contra o outro, num ambiente de desarmonia, é porque ali há crentes carnais, que ainda não vivem a sua vida plena no Espírito, mas ainda andam segundo a carne. Então, um crente carnal, amém, é melhor que seja crente, é melhor que esteja dentro da igreja, mas ele precisa entender, eu preciso amadurecer na fé. Quem é um crente carnal? A palavra de Deus diz, no capítulo 4, versículo 18, capítulo 5, do verso 1 ao verso 13, capítulo 6, do 13 ao 20, que essa igreja carnal, esses crentes carnal, já não se afligiam mais com a imoralidade que existia. No meio da igreja, práticas imorais, chegou ao ponto de um filho se deitar com a esposa do seu pai, e aquilo achar que era normal dentro da igreja, práticas sexuais imorais. E tem coisas que dentro da igreja nós não podemos negociar, porque Deus nos chamou à santidade. O crente carnal, ele vive uma vida, ele está na igreja, ele veio, ele até ama a Deus, mas a sua vida não é transformada. Ele ainda continua envolvido nas coisas deste mundo. Os deleites dessa vida ainda o atraem.
Só que a palavra de Deus diz que a inclinação para a carne é morte. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: pastora, como saber se eu estou andando na carne ou se eu estou andando no espírito? Olha aí, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, primeiro, prostituição, imoralidade sexual. Irmão, você quer uma igreja que te conduza para uma vitória aqui, ou uma igreja que te ensine a ir para o céu? A minha maior preocupação contigo, como ovelha desse ministério, não é que você compre sua casa, não é que você compre o seu carro, não é que você seja curado. A minha maior preocupação contigo é que tu vais para o céu. Quando tu partires dessa vida, a eternidade com Cristo se abra para ti. Então, quais são os frutos da carne? Imoralidade sexual, prostituição, aí diz aí, impureza, libertinagem, idolatria, adora ainda ídolos, mantém ídolos, feitiçaria, pessoas que se envolvem nessas práticas de feitiçaria, esoterismo, bruxaria, consulta a cartomante, consulta a jogadora de búzios, né? Quer saber seu signo? Seu signo é Jesus, irmão. Qual é a sorte do dia? A tua sorte que Jesus te salvou. Quer lá saber de minha sorte? Então, a pessoa está envolvida ainda em práticas de feitiçaria. Olha aí, a palavra de Deus diz: quais são as obras da carne? Olha aí, inimizade. Inimizade. Nossa, meu, eu estou aqui, mas não sei, não gosto daquela pessoa. Meu santo não bate com dele. Quem já ouviu isso? Meu santo não bate com dele. Que santo é esse? Que santo é esse que não bate com dele? Inimizade. Cria inimizade, cria rixa. Olha aí, obra da carne, rixa. Coloca um contra o outro. Tem ciúmes. Tem gente, irmão, que é tão ciumento que ele tem ciúme da sombra dele. Tem ciúme de traição e tem ciúme de coisas. Tem ciúme de atenção. Você deu mais atenção para ele do que deu mais atenção para o seu pai do que para mim. Olha, colocando a criança contra o pai, contra a mãe. Tem ciúme de tudo, tem ciúme de roupa, tem ciúme de carro, tem ciúme de sapato, tem ciúme de tudo. Então, ciúme é obra da carne, crente carnal. A Bíblia está falando que essa pessoa é menino na fé, criança na fé. Não pode experimentar as grandezas de Deus, porque você não dá coisas grandes para a criança. Olha aí, rixa, ciúmes, ira, discórdia. O meu prazer é discordar, né? Não tem a pessoa? O prazer dele é discordar. Discórdia gera dissensão, facção. Olha aí, divisões, facções, grupinhos. Esse aqui é o grupinho da banda A, Select. Aquele grupinho, a gente não se mistura com o outro. E às vezes Satanás quer fazer isso dentro da igreja. Sabia? É ou não é? Isso aqui é a nossa panelinha. Aquela, não, aqui não entra não, está fechada, aqui é fechamento. Olha, que coisa feia. Não é? Então, facções, grupinhos. Isso é o que é obra da carne. Quem manifesta assim é porque ainda é carnal. Diz aí a palavra de Deus: invejas, facções, invejas, bebedeiras. Pastor, o que é bebedeira? Bebedeira. O que é bebedeira? Tem algum sentido no original? Vamos olhar para a raiz da palavra, no grego, no hebraico, no aramaico. É o quê? Bebedeira. Beber demais. Beber. Então o crente, ele tem equilíbrio. O crente, ele não anda embriagado. E a embriaguez não é só quando cai para o lado, não, gente. A embriaguez não é só quando está falando meio fofo, não. Se a polícia te parar, você soprar no bafômetro e passar um pouquinho ali, você já está multado. Dependendo do grau de álcool no sangue, eles tiram sua carta de condução. Por quê? Por mais que você fale, não, eu estou bem, eu consigo dirigir, ele fala, não, já está embriagado. Você já não tem capacidade de reagir como deveria.
Então, a embriaguez, ela não é só quando você cai para os lados. E tem pessoas que têm um altar de bebida na sua casa. Peraí, se é algo que Deus já está me alertando, tem cuidado. Olha, bebida forte. Por que eu vou ter aquilo? O que o filho, o que o amigo, quando entra na sua casa, será que aquilo está glorificando a Deus? Aquele altar de bebida forte lá, um monte para escolher, está chamando o que para dentro da sua casa? Então ainda é menino na fé. Porque se eu tenho algo que desagrada a Deus, ou que me põe em perigo, para que eu vou ter um monte de coisa daquela na minha casa? Para quê? Ao invés disso, levanta a Bíblia dentro da sua casa. Compra garrafa de água chique, pastor, eu gosto do bar. Então compra garrafa de água cara aí que tem agora e põe um monte de água lá. Tem umas garrafas chique, cara. Quando a gente vai ver o que tem lá dentro, água. Então põe lá as garrafas cara. Mas tira. Por quê? Carnalidade atrai. Então a palavra de Deus fala aí no versículo ainda 21. Ele fala bebedeiras e glutonarias, orgias, na minha tradução está orgias. O que é glutonaria, irmãos? Exagero, comer muito, ter muito, orgias, o exagero. E a Bíblia está falando que quando eu ando, porque está falando para crente, não está falando para ímpio, está falando para o crente, que ele é salvo, que ele conheceu Jesus, mas a sua vida ainda está aliançada com as obras da carne, e esse crente ele é carnal. E a palavra de Deus diz, no versículo de número 21 ainda, que quem comete, olha aí, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Carnais. E Corinto era uma igreja que os dons espirituais eram abundantes. Corinto era uma igreja que as pessoas tinham que fazer fila para profetizar de tanto profeta que tinha. Mas Paulo, mesmo com toda a manifestação, escuta isso, irmãos, com todo o mover espiritual, Paulo estava falando, eu não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, porque a contenda, irmão colocando o outro na justiça, intriga, um colocando um contra o outro, imoralidade sexual, olha. Dentro da onde? Lá do bar? Não, da igreja. O crente carnal, ele ainda anda segundo o espírito da carne. Impulso, os impulsos carnais, eu sou assim. Mas quando o evangelho entra, ele transforma a nossa vida. O evangelho, ele transforma, a palavra de Deus, ele transforma a nossa vida. E agora tem o terceiro homem, que é o que sou eu e você. Capítulo 2, o versículo de número 15, que fala, porém, o homem espiritual, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Aí ele fala assim, mas nós temos a mente de Cristo. Lá em João capítulo 3, a partir do versículo 3, o Senhor fala para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos fala, como pode um homem velho voltar à barriga da sua mãe? Ele fala, não é isso, é nascer da água e do Espírito, é nascer em Deus. Por isso que Paulo fala, na carta aos Coríntios 5,17, ele fala, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, as obras da carne, aquilo que você fazia no impulso, passam e tudo se faz novo. É um novo estilo de vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala, já estou crucificado. O que está crucificado? É a carne. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Quem está no comando do homem espiritual, não é ele mais, não é os seus impulsos, não é os seus instintos. Quem está no comando do homem espiritual, não são os sentidos, eu sinto, as concupiscências, aquilo que é o instinto, o sentimento, mas quem está no comando do homem espiritual, é o próprio Espírito de Deus.
Por isso a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O homem espiritual é aquele que anda debaixo da vontade de Deus. Ele é transformado, ele é regenerado dia após dia, ele é transformado à imagem de Cristo. Todos os dias eu e tu, como homens espirituais, somos transformados dia após dia à imagem de Cristo. Nós começamos, quando nós andamos em Deus, nós começamos a ficar mais parecidos com Jesus. Por isso que para o homem espiritual é normal para ele alguém falar assim: rapaz, estou te desconhecendo. Como assim? É você mesmo? Sou. Ele veio aqui, falou poucas e boas. Você agiu normal? O que está se passando? Você está passando mal? Fala, não. Você está diferente? Estou. Tá. Se fosse antes, você já tinha falado 1001 coisas. Se fosse antes, você já tinha partido para cima. Se fosse antes, você já tinha soltado tua mão. Por que agora está diferente? Porque agora tu não andas segundo a carne, o teu instinto. Tu andas segundo o Espírito. O homem espiritual, a sua vida é transformada. Ele não perde a sua paz por qualquer coisa. Ele é distinto entre os seus irmãos. E ele manifesta o fruto do Espírito. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, de novo. Pastora, o que é ser espiritual? Ser espiritual é pular no poder, rolar no chão, é babar, é falar em línguas, é marchar na glória, é ver anjo subindo, anjo descendo, escada de fogo. Pastor, é carro de fogo, cavaleiro de fogo, é batizado no Espírito Santo, é isso tudo. Eu sou a primeira. Mas o fruto do Espírito, ele é mais importante do que a manifestação do dom. Porque essa igreja de Corinto tinha todos os dons, mas eram carnais. Nós queremos ter todos os dons, o problema não é os dons. O problema não é os dons. Fala para o seu irmão, o problema não era os dons. O problema é que eles eram carnais. O que Deus queria para eles? Que ele parasse com os dons? Não. Tanto que Paulo orientou, falou, quando profetizar faz isso, eu oro em língua mais do que todo mundo, aprenda a orar em línguas, quem ora em línguas ora bem, fala em mistério com Deus, marcha no poder, profetiza, vai lá. Mas sejam espirituais, para vocês comerem alimentos sólidos, para sair da estatura de meninos na fé. Um crente, irmãos, tem mais de 6 meses na casa de Deus, e ainda continua um menino na fé. Por tudo e nada se irrita, por tudo e nada vou sair da igreja, ainda brigando com o irmão, não vou para o culto, por quê? Porque aquele irmão olhou para mim de cara feia. Como? Você acha, irmão? O irmão brigou comigo, me olhou de cara feia, quer lá saber, ainda sento do lado dele falando. Ainda fico pedindo, fala pastora, fala o quê? Fala que ele vai ter que me aturar no céu. Se acostuma comigo, hein? Vai ter que me aturar no céu. Acabou! Porque o espiritual ele não está ligado nisso. Ele dá suporte à fraqueza do outro. O outro tropeça, ele ajuda. Porque ele é espiritual. O carnal não é. Agora mexeu comigo, ativou alguma coisa aqui dentro de mim, fez, né? Peraí, carnal. Ah, é? Falou de mim também? Vem cá. Eu não ia falar não, hein? Agora eu vou falar, porque os seus podres, hein? A pessoa, que coisa feia. Já tive que apartar briga, irmão, de crente. Acabou o culto. Pastor, minha vontade era pegar 2 cadeiras e jogar. Eu falei, você estava em que culto, pelo amor de Deus? Já pensou? O que é isso? Menino na fé.
imaturidade. É o crente carnal. O espiritual não está aí para essas questões, ele está acima disso. Ele quer o céu. Ele não quer saber se o irmão tem cara feia, cara bonita. Ele quer Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero conhecer Jesus, Jesus. Ele quer lá saber. Ele sofre a injustiça. O crente espiritual, ele até sofre a injustiça para ter paz. É isso que Paulo estava falando para essa igreja. Será que não tem ninguém para julgar entre vocês? Por que teve que ir para tribunal? Por que vocês não se entenderam entre vocês? Por que não chamou uma autoridade e outra? Mesmo que alguém tenha sofrido a injustiça, por que não sofre a injustiça por amor do outro? Deixa para lá. Tem que ser espiritual, irmão, para perdoar a dívida. Tem que ser espiritual para deixar para lá. Tem que ser espiritual para passar por cima. Tem que ser espiritual, porque o carnal não faz isso, mas o espiritual, ele entende o que é maior. Ele entende o que é maior. Ele não está dando glória por dar, ele está dando glória a Deus. Porque ele sabe de onde ele veio, ele sabe de onde Deus o tirou, sabe? Ele está adorando, ele está marchando no poder, mas não é porque está marchando para mostrar algo, ele está marchando porque ele está sentindo. Ele quer Deus, ele quer a glória de Deus, ele quer o mover de Deus, ele quer comer mais alimentos sólidos, espiritualidade. Pastora, quais são os frutos ou a manifestação de quem é espiritual? Primeira, Gálatas capítulo 5, diz assim: mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Ele ama. Ponto. Porque tem gente que, a gente para amar é difícil de amar ele, né? Tem ou não tem? Tem gente que para nos amar é difícil também. Pastora, mas como é que eu vou amar? Amando. Amar é um imperativo. Não é uma sugestão. Tem que amar. Acabou. E o amor aqui é a caridade, é o amor em ação. Não é gostar, não é... Não é gostar. A gente confunde. O amor é aquele amor em caridade, que é prática. Se precisar de mim, eu estou aqui, não quero mal. Não desejo mal. Se precisar eu ajudo. Sabe, você tem ações em relação àquela pessoa. Amar o seu próximo, amar as pessoas. Pastor, o espiritual ele anda segundo o Espírito. Ser espiritual é amar o seu próximo, é servir, é cuidar, é amar, é querer bem. Quem está entendendo, diga amém. Segundo, olha aí, mas o fruto do Espírito é alegria. Dá uma olhadinha para o lado. Alegria. Quem é carnal não consegue usufruir da alegria de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria. O crente espiritual, ele é alegre. E ele é até confundido, porque às vezes a pessoa está numa luta, mas ele está alegre. Tem um semblante alegre. O que se passa? Você está com muito dinheiro, você fala amém. Não fala que não está, não. Tem gente que fala, eu dinheiro, quisera eu. Duvido, fala para mim que eu tenho dinheiro. Amém, sou mesmo, isso mesmo, amém. Mas não é por isso que eu estou alegre não, mas eu também tenho. O homem espiritual, ele é alegre. É o fruto do Espírito. Por quê? Porque a sua alegria não é condicional. Ele não é alegre porque ele comprou uma casa. Ele não é alegre porque ele comprou um carro. Ele não é alegre porque tudo vai mil maravilha. Ele é alegre porque ele tem Jesus. Jesus é a causa da sua alegria. Jesus é a razão da sua alegria. O sorriso no nosso rosto não é porque as coisas vão bem, ainda que o Senhor faça também isso, mas o sorriso no rosto é porque temos Jesus, a âncora da nossa salvação. Alegre. Amém? Ele ri. Aprende a rir, irmão. Tem gente que desaprendeu a rir. Você conta uma piada de crente para ele, ele fica assim, ó. Você fala, acabou. Ah, acabou? Não, mas eu estou rindo, achei graça. Está interiorizado o sorriso. Alegria.
Paulo fala assim, alegrai-vos, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre. Em quem? No dinheiro do bolso? Porque a pessoa está contigo? Porque aquela porta se abriu? Não, alegrai-vos sempre no Senhor. Tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual para isso. O carnal, se a despensa estiver cheia, aí ele está feliz. Se ele comer o bife do branco do olho amarelo, aí ele, Deus não está comigo. Olha, quer dizer, na picanha Deus está, no ovo não. Deus está também. Tem que ser espiritual. Aí vem, olha aí, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz. Quem é espiritual pode estar em maior guerra, mas ele está em paz. Ele tem uma firme confiança, uma segurança em Deus. Ele sabe que a sua vida não está na mão do homem, não está na mão do capeta, não está na mão do inferno. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele não fica assim, ó, arrancando cabelo. Que isso, velho? Que isso? O que está se passando? Não, porque eu acho que eu vou morrer amanhã. O mundo deve acabar. Eu acho que o mundo vai explodir. Daqui a uma semana eu vou morrer. E o espiritual, vai dar tudo certo. Ele tem paz. Além de ter paz, ele é pacificador. Ele chega em ambientes e ele consegue pacificar. Está maior guerra, ele fala que fica calmo. Fica tranquilo, respira. Vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos resolver essa situação. Espiritual. Agora o carnal, está tudo em paz. Ele chega, é a guerra. É ou não é? Já viu o carnal? Está tudo em paz, ele chega, tem guerra. Estava tudo bem, ele chega, tem conflito. Por quê? Porque é carne. O espiritual, ele está uma guerra. Ele chega, ele pacifica. Ele tem confiança, assertivo. Ele tem paz e ele transmite paz. Que bênção, né, irmãos? Eu acho interessante, estou terminando, porque no versículo que Jesus fala de paz, Jesus fala assim, digo isto, está em João 16, acho que é o 32 e 33, fala assim, e digo isso para que em mim tenhas paz. E o que ele diz? Você não vai ter problema. Fica tranquilo que eu vou lutar tuas guerras, não vai ter problema nenhum. Não, ele fala, digo isso para que em mim tenhas paz. O quê? No mundo tereis aflição. No mundo tereis aflições. Mas quando tu andas em Deus, quando tu estás em Cristo, quando tu és esse ser espiritual, mesmo em meio à aflição tu tens paz, porque Cristo é a tua paz. Acorda o irmão do teu lado, fala para ela aí, Cristo é a tua paz. Terceiro, acho que é o quarto, mas pronto. Diz, amor, alegria, paz. Diga, longanimidade. Ele é longânimo. O que é o longânimo? É o paciente. Ele não ferve em pouca água. Vira para o teu irmão e fala, não ferve em pouca água. Isso é coisa de carnal. Ele é longânimo, ele é paciente, tem longo ânimo. Ele consegue permanecer animado, mesmo diante dos desafios. O ânimo dele não vai para o ralo. Tem pessoas, tem pessoas que estão tão animadas, mas vem uma notícia. Quantas? Não vou nem colocar o dedo indicador, vou colocar meia assim, ó. Vem meia notícia. Não vem nem a notícia, vem o rumor da notícia. Eu acho que o patrão está achando que um dia ele vai achar e pensar que vai despedir alguém. Acabou a paz dele, acabou a alegria, acabou o ânimo. Eu já sabia, nada para mim dá certo. Eu entrei nessa empresa, Deus até falou que me honrar, mas agora está aí, Deus não é comigo mesmo, nada, acabou.
Ele não consegue ter longânimo, paciente. E qual é o texto que o Senhor fala disso? Esperei com... E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pastora, qual é a diferença desse texto? Não é esperar, porque esperar não tem opção. Você não tem opção. A opção é se você vai esperar com paciência ou sem paciência. Então, o espiritual, estou falando para espirituais. Diga, pastora, está falando para você. Eu estou falando para o ser espiritual. Eu estou falando para o homem espiritual, porque o carnal não precisa de nada. Ele não tem paciência para nada. Mas o homem espiritual, ele é longânimo, ele é paciente, ele tem paciência para ouvir a mulher. Ele olha no olho da mulher, ele dá um sorriso assim, ó. Pode falar, meu amor. E ela ele fica lembrando da pastora Karine, longanimidade. Depois eu vou ter vitória, mas esse momento é longanimidade. Ela tem paciência com ele. Está na gaveta, do lado esquerdo, embaixo da blusa branca. Mas eu já olhei 5 vezes, eu coloquei agora. É, não é? Mas ela é longânima. Fala, tá bem, meu amor, eu vou lá. Tá aqui, ó, embaixo da blusa. Você colocou aí agora. Né? Longânimo, paciente, o ser espiritual. Essa espiritualidade se manifesta no dia a dia, irmãos. No dia a dia. Aí a Bíblia diz, ele é longânimo. E aí ele fala, ele é benigno. Diga, benignidade. É uma expressão do homem espiritual. Benignidade é ser pessoa do bem, ser uma pessoa gentil. Talvez gentileza encaixe muito bem com benignidade. É gentil, é agradável, é uma pessoa do bem. Não é uma pessoa áspera, não é uma pessoa bruta, é uma pessoa gentil. Por favor, com licença, toma. Ela serve, ela ajuda, ela coopera. Ela é uma pessoa do bem. Ela é uma pessoa bondosa, o espiritual. Olha o que é ser espiritual, gente. Espiritualidade, eu sou espiritual, eu sou boa. A bondade é uma manifestação do ser espiritual. Ele é bom naquilo que ele faz, e ele é bom para com as pessoas. Ele é bom, ajuda, coopera. O quanto as pessoas ao seu redor são agraciadas por te ter. Tu és bom. Não é ter uma mente disfuncional. Nunca ajudou ninguém, ainda fala assim, não, eu ajudo sempre que eu posso. É um negócio que não pode nunca. Aí eu tenho muita vontade, não é vontade. Ah, mas eu ajudo, pastora. Inclusive já ajudei uma família. Já ajudou? Pronto. Então, com verdade mesmo? Verdade mesmo. Então, quando é que foi? Hã? Quando foi? O quê? Quando foi? Faz muito tempo. Acho que em julho. Em agosto. Bom, ele manifesta a bondade no seu dia a dia. Ele coopera, ele ajuda, ele é bom. As pessoas, sabe, são servidas. Ele é a árvore que dá sombra para quem está ao seu redor. Ele dá frutos para quem está ao seu redor. Não é uma pessoa egoísta, mas é uma pessoa espiritual. A espiritualidade se manifesta nisso, irmãos. Nós somos crentes em Jesus para dar glória, para pular no poder, para receber aquilo que é sobrenatural. Mas esse sobrenatural se manifesta também no nosso dia a dia, sendo espiritual no dia a dia, nas coisas do dia a dia. E aí a palavra de Deus fala que Ele é fiel. A fé, essa fidelidade é de fé. O homem espiritual, ele é um homem de fé. Vira para o teu irmão e fala, tu és uma mulher de fé, tu és um homem de fé.
acredita. Ele olha para Deus, ele é espiritual. O carnal só vê as circunstâncias, mas o espiritual, ele olha a Deus acima das circunstâncias. O carnal, ele vê o problema, mas o espiritual, ele vê a grandeza de Deus diante daquele problema. O carnal, ele anda melindrado, com medo, vou morrer, vou perecer. O espiritual, meu irmão, o vento está soprando, a onda está bramando, as ondas estão altas, ele está falando, eu vou andar sobre elas, porque o meu Deus está comigo. Ele é espiritual. A fé é uma manifestação de quem é espiritual, porque quem é carnal anda segundo a carne, mas quem é espiritual anda segundo o Espírito. Ora calabassure alabaias. Quem é carnal só olha segundo a percepção desse olho físico, só olha de acordo com aquilo que ele pode julgar. Mas quem é espiritual, ele não olha segundo esses olhos físicos, ele não anda pelo que ele vê, ele anda pelo que ele crê. O ser espiritual, nós não nos limitarmos a vir à igreja, não é nos limitarmos a entregar nossa vida a Jesus. Isso é um play, não é um fim. É um começo e não um fim. É um play, não é um start. É um começo, perdão. É um play, não é uma pausa, não é um stop. É um começo. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu nasci de novo, então eu sou um bebê espiritual. E agora eu tenho que desenvolver a minha fé, para não ser imaturo, para não ser carnal, mas para ser um ser espiritual. Ele fala, fé, mansidão. Pastor, o que é mansidão? Quer um exemplo prático? Quem tem um cão em casa que é bravo, ninguém entra, ele morde. Tem cão que é tão bravo que ataca até o dono, é ou não é? Você coloca comida assim na mão, ele ataca o dono. Ele é bravo. E aí chega um amigo, você fala assim, cuidado, que ele é brabo. Você tem que prender ele, é ou não é? Ele tem que viver preso. E mesmo com as pessoas dentro de casa, tem dia que ele pode estar solto, porque ele é brabo. Agora um cão manso, como é que é? Ele é dócil. Já teve gente que fez até assim, as irmãs. Ele é mansinho. Chega a criança, né? Você fala, não, pode deixar. Ele brinca, ele chega perto. Às vezes, irmão, tem cão que é tão mansinho que você espanta ele, aí ele fica olhando assim, Você, sai daqui! Aí ele fica olhando, daqui a pouco ele, né? Daqui a pouco está lá de novo. Ele é manso. Sabe, irmãos, a Bíblia fala para nós sermos mansos, fácil de lidar, dócil, tranquilo. Tem gente que é áspero, carnal. O carnal, ele acorda mal-humorado. Aí a gente fala assim, depois do café ele vai melhorar. Parece que o café dá mais energia para ele ficar bravo. Motorista, o condutor, bom dia, só se for para ti, pá. Você fala, Jesus, Pai do Senhor, paz, irmão. Pode encostar que dá choque, não é? Não tem gente assim? Carnal. E tem crente que continua, é crente em Jesus, mas continua assim. Bravo. Irmãos, eu tenho essas palavras mesmo. Fazer o quê? Sou lá de Caxias de Janeiro. Gente rabugenta. Jesus, o que se passa? Sabe? Áspero, bruto, ignorante. É o brabo. Ele ataca até o dono, ele ataca quem ele ama. Ele ataca quem ele ama. Ele ataca quem cuida dele. Ele ataca quem alimenta ele. Ele não quer saber, ele é brabo. Ainda tem orgulho, eu sou assim mesmo. Sou assim, né? Eu cresci assim. Só falta fivela assim, para fazer assim, Eu sou assim mesmo. Você era assim mesmo antes de Jesus. Agora você tem que ter a natureza de Cristo. A natureza que tem que prevalecer na sua vida não é a herança que você recebeu nem dos seus pais, nem dos seus avós, nem das influências. Aquilo que é bom permanece, mas aquilo que te ensinar errado, você tem que ser imitador de Cristo.
Jesus era manso a ponto das crianças amarem. As crianças queriam estar com Jesus. Tem gente que chega em casa, irmão, tem mulher que chega em casa, até o peixinho, o marido vai para dentro do baú. Quando ele ouve os passos, porque conhece os passos, né? Conhece os passos, hein? A mãe está chegando, ou então o pai está chegando, minha irmã, a criança, arruma, senta, que é isso? A mãe está chegando. O marido fica, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus. O gatinho, o cão para fora, o peixinho para dentro do baú, todo mundo. Chega, dependendo, quando ela chega e fala, olá, bom dia, será que ela está bem? Será que ela está bem? Chegou o pai, a mulher, o que ele vai ver? O que ele vai ver, meu Deus? Tomara que ele não veja nada de errado, tomara que ele não fale, tomara que não esteja bêbado, tomara que... Ai, Jesus, ai, e as crianças, ai, meu pai, os peixinhos. O ratinho entra lá, o hamster entra naquelas coisinhas, fica bravo, carnal, menino, imaturo, é crente, mas é carnal. Agora o espiritual, irmão, quando o pai chega, eu lembro lá em casa, a sensação que nós tínhamos, meus pais sempre trabalharam muito, e eu lembro da sensação de alegria, de preenchimento quando os meus pais chegavam. Era tão bom quando a gente sabia que minha mãe estava vindo, que a gente, na esquina, era uma sensação de preenchimento, de contentamento. Minha mãe chegou, meu pai abraçar, ainda mais que meu pai sempre trazia uma coisinha, era uma benção. Meu pai chegou comida, glória a Deus, sabe, um tempo agradável, mansa, isso é espiritualidade. Ser espiritual na sua casa. Quando tu chegas em casa, vem teu filho, mãe, que bom que a senhora chegou, pai, sabe, manso, porque pode brincar, porque pode estar à vontade. Olha o que é um homem espiritual. E termino, ele fala que o domínio próprio é a manifestação do homem espiritual. Ele consegue, a palavra de Deus fala em Provérbios, que o homem que não domina o seu espírito é como uma casa derribada e sem muros, não presta para nada. Mas o homem espiritual, ele domina o seu espírito, ele domina os seus impulsos, ele domina as suas vontades, ele tem domínio próprio, ele não é regido pelos impulsos. Quando eu fiz, já fiz. O homem espiritual não. O homem espiritual, ele age segundo a vontade de Deus. Ele é governado a sua vontade pelo Espírito. Por isso, queridos, que nós possamos lutar para ser esse homem espiritual. Porque o carnal, a Bíblia diz que a inclinação para a carne é morte. E quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Mas o espiritual, ele conhece a Deus. Ele tem a mente de Cristo. Ele discerne tudo, de ninguém é discernido. Ele conhece a linguagem do céu. Ele nasce de novo. Ele é espiritual. Ele consegue entrar no reino do Espírito. Por isso a palavra de Deus diz que quem o adora em espírito e em verdade. Porque o homem espiritual, ele conhece a linguagem do Espírito. Ele está na dimensão do Espírito. Ele vive o sobrenatural. Mas nas suas ações, ele é espiritual. Quem é você? Quem é você? Quem é você? O natural não é, porque tu já conheces a Deus. Quem é você? Carnal ou espiritual? Porque crente você já é. Crente nós já somos. Pastora, eu estou aqui. Pastora, tem como matar o carnal? Não tem como, ele está dentro aí de você, mas tem que mortificar todos os dias. Que nós sejamos esse homem espiritual, que pode receber de Deus alimento sólido,
que pode aprender mais, que pode entrar numa nova dimensão do Espírito, que pode entrar numa nova dimensão da palavra, que pode ter responsabilidades no reino do Espírito, porque quem é criança não pode assumir responsabilidades, quem é imaturo não pode ter responsabilidades, quem não tem maturidade na palavra não pode ter responsabilidades no reino de Deus, mas quem é o homem espiritual, que está crescendo na fé, ele pode, Deus pode confiar a grandeza do reino em tuas mãos, ele pode confiar a responsabilidade em tuas mãos, porque tu és o homem espiritual que vai honrá-lo, que vai servi-lo, que vai agradá-lo, que vai cumprir a sua vontade acima de todas as coisas. Fique de pé.